Mas a gente abre o programa de hoje também com ela. Falei que ia ter muito conteúdo. É ela que tá aqui com a gente, sempre tirando as dúvidas aí quando o assunto é a área da dermatologia. Mais uma vez, doutora Mayra Astur, bem-vinda! Tudo obrigada. bom? Olha, a todos. hoje haja conteúdo, doutora. Nossa, porque o esse negócio programa aqui... tá, ó. Aí eu brinco assim, ó, quando tem esse monte de conteúdo, cara, haja estudo pra mim. Não é? Assim que é bom, né? E hoje o assunto é um assunto importante, porque a gente vai falar da dermatite, né? Isso. Dos tipos de dermatite. E acho que nessa época do ano, dependendo aí, pode ter um desequilíbrio e as pessoas sofrerem um pouquinho mais, né? Sim, vamos falar de dermatites. Então, assim, para todo mundo ficar com a pele saudável e passar por esse verão com pouco estresse, poucos problemas de pele, né? É verdade. Começam as festas, agora com a melhora do Covid, né? Entre aspas, né? Um pouquinho. Estamos na torcida. A gente tá começando a rever muitas pessoas que às vezes há tempo não vemos, né? Reuniões online agora presenciais, então é importante sim manter a pele saudável. E as dermatites, para começar, por que elas são uma queixa tão frequente no consultório? Porque muitas coisas se parecem com dermatite. Tá. E a gente usa dermatite como um termo mais amplo, que englobam principalmente as dermatites seborreicas, né, que são a caspa, né, de couro cabeludo, de face, e a dermatite perioral, que é o que nós vamos falar hoje. Mas essas doenças, elas se confundem com ressecamento simples de pele, com rosácea, com acne, com psoríase. Então, às vezes, é só dermatite, mas às vezes é o começo de alguma doença mais importante. E se você não olha com a devida atenção, se você não tem um cuidado mais específico, vai demorar cada vez mais para conseguir se fechar um diagnóstico para começar a tratar. E, na verdade, os cuidados de casa já são, assim, mais que metade do caminho. E eu ia te perguntar, quando você diz do diagnóstico, como existem situações que podem também indicar uma dermatite, mas podem ser outras doenças, até como você colocou. Hoje, como é feito o diagnóstico, então? Quando vocês batem o martelo ali de falar, olha, isso aqui é uma dermatite seborreica e precisa do cuidado dessa forma, porque é um controle, né? Não tem cura, né, doutora? Sim, o diagnóstico é clínico. Tá. Então, normalmente não se necessita de biópsia, nem de raspado de pele, nem de exames de sangue, o diagnóstico é clínico. E o grande pulo do gato é que, assim, claro, depende da experiência do dermatologista, né? Mas é que se depende de um acompanhamento também, porque às vezes você começa a ter um sinalzinho, um sintoma, e dependendo do quadro clínico, da genética, né? E dos hábitos de vida, às vezes demora 10 anos para você conseguir fechar o diagnóstico, né? E às vezes começa na infância, ou não? Algumas sim. Então, por exemplo, tanto a dermatite seborreica quanto a perioral, que são as mais frequentes no rosto, elas podem começar desde bebê, na verdade, né? Então, é muito comum ter aquele recém-nascido cheio, com o rosto descascando, couro cabeludo com aquela crosta láctea. Isso, na verdade, já é um tipo de dermatite seborreica, que a gente tem quando bebê por causa dos hormônios da mãe ainda. Jura? Que são passados pelo leite. Que loucura. Aí depois, ao longo da infância, a gente pode ter a dermatite perioral. Então, a dermatite perioral, depois a gente vai falando sobre cada Vamos começar então com a primeira, doutora? E aí a gente já coloca... A gente começa assim, já com um exemplo, essa é a seborreica na face, né? No rosto. Isso. Então, a grande questão é o acometimento de glândula. Tá. Então, a dermatite seborreica, ela vai acometer as regiões do corpo e do rosto onde há uma maior concentração de glândula sebácea. Então, principalmente aqui, ó, vou mostrar na boneca. Aqui na testa e no meio da sobrancelha, né, que a gente chama da região da glabela. Aqui na bordinha do nariz. Então, em homens, a gente vê de uma forma muito mais frequente na barba, a mulher tem menos na barba, mas muito comum aqui no bigode chinês. Também. Outra região é na orelha. Sério? Super comum. Então, dentro do pavilhão auricular, atrás da orelha e no couro cabeludo como um todo.
Tá, e aí o que vai caracterizar é, como a gente viu ali na foto, é a presença de uma oleosidade. Isso. Então, assim, a gente tem a glândula sebácea, isso. A glândula sebácea, ela fica hipertrofiada, ela funciona mais e libera mais sebo. Tá. Esse sebo, quando ele sai da glândula e ele vai para a superfície da pele, ele irrita toda a pele. Então, aqui também a gente tem de uma forma mais ilustrativa a glândula. Tá. A nossa pele, ela é linda e ela é muito complexa. A glândula sebácea é esse roxinho aqui, ó, que fica bem na saída do pelo. Então, quando o sebo sai aqui na superfície da pele, esse sebo vai provocar uma inflamação. Então, é por causa dessa inflamação que a gente tem todos os sintomas. E visualmente, o que você vai ter? A gente pode ter vermelhidão da pele, Tá. a gente pode ter descamação, coceira, ardor e podem se formar algumas placas, né? Que fica com aspecto de sujeira, de feio. Tá. Né? E no verão piora? É assim, a gente tem gatilhos o ano inteirinho. Então eu falo para os pacientes, quem tem a genética para ter dermatite seborreica vai ter fator de gatilho o ano inteiro. Jura? Então, no verão, que é agora, a gente tem os momentos em que a gente sua mais, momentos em que a umidade do ar está maior, a temperatura do ambiente está maior, a gente se estressa, então final de ano é uma época muito comum, está todo mundo estressado, e aí acaba tendo sintoma na pele, no couro cabeludo. Porém, no inverno, a gente também tem outros gatilhos. É, porque o frio também pode causar inflamação. Exatamente. Né? Então, no inverno, normalmente piora porque a gente toma banho com água mais quente. E agora, com essas desregulações de temperatura que a gente anda tendo agora, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, novembro, e a gente está aqui com 14, 13 graus, né? Então, continua tendo dermatite seborreica no consultório o tempo inteiro. E no inverno, a gente também tem o abuso de comida mais gordurosa, com mais açúcar. Piora, então isso muito, é verdade. Piora muito e tem muita relação, já tem comprovação científica. Até porque essa questão alimentar, ela vai mexer muito com um setor novo que a gente tem visto cada vez mais na ciência, que é o efeito de bactéria intestinal, saúde intestinal com a saúde da pele. Olha que interessante, a doutora vai falar sobre tudo isso e, claro, tratamento, como é que a gente controla, então, essa dermatite. A próxima vai ser a dermatite do couro cabeludo, dermatite seborreica do couro cabeludo. Volto já para... Vamos lá. Doutora, paramos então, íamos iniciar, né, as explicações e até o diagnóstico, como você comentou, que é clínico, da dermatite seborreica no couro cabeludo. É tão comum quanto a facial, né? Na verdade, é a mesma doença, é o mesmo processo. Só que aí você pode ter em várias áreas do couro cabeludo. Então, nessa foto, a gente tem um quadro mais intenso. A pessoa sente coceira, a pessoa se machuca com a unha, forma foliculite no couro cabeludo. E se não tratado, pode até evoluir para queda capilar mesmo. É tipo acne o que a gente estava vendo, assim, A foliculite é quando tem uma microinfecção. Infecção mesmo, né? que sai pus. Sai pus porque está infeccionado. Vocês viram a imagem? Então, nesse processo, tanto do rosto quanto do couro cabeludo, tem envolvido participação tanto de fungos, como a malacésia, como algumas bactérias, que a gente, inclusive, pode levar com a própria unha. Tá. Então, o tratamento do rosto e do couro cabeludo, em primeiro lugar, é a higiene adequada. Tá. Usar um sabonete que regule mais a oleosidade e um shampoo que controle a oleosidade. Tá. Né? Às vezes tem paciente que fala assim, não, eu lavo o cabelo uma vez por semana no cabeleireiro e pronto, acabou. Não dá, porque se você tem caspa, se você tem dermatite do couro cabeludo, o primeiro passo é lavar os cabelos todos os dias, até acabar com o processo inflamatório. Tá. Porque nos shampoos para cabelo oleoso ou nos anticaspa, a gente encontra tratamento. Desde seborreguladores até antifúngicos, calmantes. Hoje em dia tem shampoos esfoliantes que ajudam a tirar melhor a caspa. Então, esse é um primeiro passo que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então, tem que ter o shampoo adequado e de uso diário. Diário, não é aquele de limpeza que vai 3 vezes por semana, não. Uso diário. Diário. Aí melhorou, zerou a caspa, olhou, não tá descascando nada.
Aí você volta a alternar com algum outro shampoo que você goste. Tá bom. Algum shampoo de hidratação ou algum shampoo para limpeza diária que não seja de tratamento. Temperatura da água, doutora, muda? Ajustar a temperatura da água para ficar com a temperatura mais morna. E uma outra dica que eu falo para os pacientes é assim, terminou seu banho, faz assim, né? Coloca uma água geladinha só no couro cabeludo para baixar a temperatura. Tá. E por isso até que eu trouxe aquela chapinha ali, aquele modelador, né? Tão amado. Tão amado, tão usado, mas que quando a gente coloca uma temperatura muito alta, próxima do couro cabeludo, também vai induzir a hiperfunção das glândulas sebáceas. Tá. Ou seja, no primeiro momento fica lindo, mas depois, nos próximos dias, você fica com o cabelo muito mais oleoso. Tá. E a médio prazo, isso vai complicando um problema que você, de repente, já tenha. Sabe o que eu ia te perguntar, doutora, antes da gente partir para o próximo e até tirar as dúvidas? Que a gente vai falar depois da próxima dermatite, que é na boca, é bem interessante. Agora, você comentou aqui do controle, então, que a gente tem que ter, cada um vai ter o seu gatilho. Isso. Não tem nada relacionado com doença autoimune, com questões assim? Tem muito relação, porque na verdade qualquer problema de saúde que te provocar um desbalanço da tua saúde como um todo, pode ter reflexo no couro cabeludo e no rosto. Tá. Então, tudo bem, tem algumas doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, como a sarcoidose, tem outras doenças que podem dar doenças de pele específicas. Tá. Mas, fiz uma cirurgia, briguei com o namorado, perdi meu emprego, qualquer estresse você pode ter piora. Do Pode caso mexer. de dermatite, mexe bastante. Então vamos colocar a próxima e já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, que é esta daqui, perioral. A dermatite perioral é um problema que, na verdade, a medicina ainda não consegue explicar exatamente o motivo pelo qual a gente tem essa dermatite. E a questão é que ela é muito confundida. É confundida com um quadro de acne simples, é confundida com um quadro de rosácea, porque o sintoma é bem esse da foto. São lesões avermelhadas, com um pouquinho de pus, principalmente aqui em volta da região da boca, nariz e pode subir até um pouco da região do olho. Só que esse é um quadro grave. A maior parte das pessoas tem um quadro leve. Então, de repente, você fala: puxa, tô com essa espinha que não vai embora nunca, é sempre só aqui em volta da boca, tô com 40, 50 anos e não melhora isso, já testei vários tratamentos. Então, aí é hora de procurar um dermatologista, porque às vezes o que você tem não é acne, é dermatite perioral. E é super comum em crianças também. Tanto em meninas quanto mulheres adultas, mas pode começar desde a infância. É porque parece uma alergia. É confundida com alergia e assim, outros fatores podem irritar. Então, desde pasta de dente com flor, até por isso que eu trouxe aqui. Então, se você escova os dentes e fica, na hora de enxaguar a boca, deixa resíduo da pasta de dente em volta, ele pode inflamar e pode provocar, né? Uso de pomadas com corticoide por muito tempo também pode piorar. Uso de maquiagens de má qualidade ou cosméticos que não têm uma indicação para o teu tipo de pele também podem provocar. E o tratamento, ele é muito específico. Não é só usar um sabonete e pronto, acabou. Normalmente a gente precisa de medicamento. Eu ia te perguntar, oral? Desde pomadas e cremes, como ácido azelaico, imunomoduladores, corticoides, né? Até tratamentos via oral. E aí, tanto para dermatite perioral quanto para dermatite seborreica, entram os probióticos. Eu ia te perguntar deles também. Até por causa daquela questão da saúde de intestino com saúde de pele. É isso aqui que você trouxe, doutora, aqui, ó. Então, eu trouxe porque num primeiro momento a gente entra com algumas cepas, né, de probióticos, tanto em sachê quanto em comprimido. E ajusta um pouco a alimentação e os hábitos de vida. Tem que mudar, então, diminuir gordura, açúcar. Alimentação mais saudável como um todo. E uma outra coisa que interfere muito na saúde da pele ao redor da boca é a questão dentária. Então, tem muitas pessoas que usam prótese e que fica acabando vazando saliva à noite. Pessoas com bruxismo, que também tem a saliva que irrita a pele. As crianças que chupam chupeta. Também. As pessoas que têm asma e fazem inalação, usa corticoide inalatório. Deve ter aumentado o uso da máscara, então, né? Sim, a pele não respira
direito, né? Não é que a máscara vai provocar uma dermatite perioral, mas ela pode piorar numa pessoa que já tem a predisposição. E tem perguntinha do posso por uma agora? Claro, Aí a doutora já claro. fecha com do Gustavo. Querido, um beijo, obrigada sempre. É verdade que pacientes com dermatite atópica devem evitar o ar-condicionado? Aí ele já cita outra, né, que é a dermatite atópica. A dermatite atópica, ela é outra doença, tá? É outro capítulo. Mas só para responder a tua pergunta, não. Porque quem tem dermatite atópica tem uma hipersensibilidade maior na pele. Tá. E se você fica passando calor, você se coça mais. A dermatite atópica, para quem não lembra, é aquela irritação que é muito frequente aqui na dobrinha do cotovelo, nas dobras do joelho. Então, o ar-condicionado ajuda muito, porque se você ficar suando em excesso, você vai ter piora da dermatite. Tá. Por outro lado, o ar-condicionado vai provocar um ar mais seco. Então, você tem que caprichar no creme hidratante, Na atópica né, para não deixar a pouquinho pele ressecar. do inverso, não pode ressecar, então tem que usar muito creme. Exatamente, E creme aqui, hidratante. aqui tem que ter um controle da oleosidade. Exatamente. Né? Então, são diferente. dermatites, mas são coisas diferentes. É. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Laine, um beijo. Progressivas no cabelo causam dermatite no couro cabeludo? Super frequente, né? Desde as progressivas até as tinturas e químicas em geral. Primeiro, por causa da química em si, né? Que dá uma dermatite irritativa do couro cabeludo, pelo contato dos princípios ativos. A gente pode ter uma dermatite alérgica, então se você tiver alergia mesmo. Tá. E tem a alta temperatura, né? Então. Que a gente usa depois para arrumar o cabelo, que daí vai provocar dermatite. Então, assim, é um combo maravilhoso. Tem muitas pacientes que já falam assim, Mayra, me deixa algum antialérgico, qualquer coisa para eu usar depois da minha química, porque toda vez que eu faço química, eu tenho um problema. Que então, coisa. a gente vai ajustando de acordo com a sensibilidade de E cada um. precisa do diagnóstico correto, né, gente? Porque realmente confunde mesmo, olhando ali pela imagem. Tudo muito parecido. Perguntinha do público. Dá tempo de mais uma, olha lá. Camila, obrigada, um beijo. Dermatite pode ser confundida com rosácea? Com rosácea, com acne, com psoríase, com alergia, com muitas coisas. Então, se você começou a ter uma descamação no rosto, que não melhora com hidratação, que não melhora com a higiene simples, procure um bom dermatologista para que ele te ajude. No final das contas, acaba saindo muito mais barato do que ficar comprando 500 cremes diferentes na farmácia, certeza. sem indicação correta, que às vezes acaba até piorando. Então, eu trouxe aqui uns cosméticos muito legais, Carol, que são tecnologias novas para segurar a oleosidade. Então, no sabonete você consegue, no protetor solar você consegue, nas pomadas de tratamento. Então, às vezes precisa cair num antibiótico por boca, né? Numa isotretinoína, que é aquele medicamento para segurar a oleosidade, numa dose mais baixinha, mas tem pessoas que têm muita lesão e só o tratamento clínico com pomadas não adianta. Doutora, eu tenho que encerrar, mas só para fechar, você trouxe até aqui, ó, a gente vai se expor ao sol, então vamos, né, tomar cuidado, vamos nos proteger. E agora... E não deixa abafar tanto, né? Porque Então, o boné abafa. Então, assim, era isso que eu ia dizer. Então, tem o lado bom que a gente tem que proteger, no entanto, se abafar muito tempo também pode ser complicado. Aí a gente usa o shampoo depois. Aí, ó, a gente vai deixar ela bem Regular. bonitinha, pronta pro verão. E o suor, hein? Tem que... Acabou de treinar, tem que tomar um banhão. O ideal é banhão. Lava sempre. o cabelo, gente, Sim, pelo amor. lava o corpo, troca a camiseta, não fica repetindo a mesma camiseta. Então, me pergunta assim, Carol, você corre todo dia, você treina todo dia, você lava todo dia? Claro, pelo amor. Gente, suou, lavou o cabelo, tem até aflição. Mas fica aqui também até para essa questão, né, da higienização, como a doutora comentou. Não tem jeito, dá preguiça, não sei o quê, mas é isso. De secar, né? De secar, de lavar não, mas de secar. Dormir com o cabelo molhado jamais, jamais. hein, pessoal? Jamais. Vou deixar o contato para vocês da doutora Mayra Astur, dermatologista. É o telefone do Instituto Astur, que é o 3825-8698, 3825-8698. E o Instagram da doutora com mais informações, ela sempre impecável, @Mayra_Astur, @Mayra_Astur. Vocês já encontram o trabalho. Obrigada. Obrigada. Beijo, Obrigada. arrasou mais uma vez. Até a próxima, doutora.